Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCIA, um curso diferente, que apostamos em vocês. Aqui, trazendo novamente análise de provas, a prova da Secretaria do Estado de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo, é uma prova de 2013. É uma prova que não é difícil, mas é uma prova longa. São 3 textos para 11 questões. Isso não costuma acontecer no CESP, mas o CESP está mudando. Então, a gente precisa ficar bastante preparado. Uma coisa que não costuma acontecer também são textos com esse tamanho. Você tem um texto pequenininho e 2 textos grandes. São textos ótimos para serem lidos. É melhor um texto grande assim do que um texto pequeno que a gente não entende nada. E o CESP, gente, não é querendo deprimir, mas eles tendem um pequeno que você não entende nada, pelo menos na primeira leitura dá muita angústia, a um grande gostosinho de se ler. Os 3 textos foram textos interessantes para o processo de leitura. Vamos lá, correndo aqui na leitura e identificando o assunto, tema, ilustrações e teses, se o texto for um texto argumentativo. Para começar, gostaria que você apenas lesse as palavras abaixo e prestasse atenção ao sentido ou à emoção que elas imediatamente, disparam em você. Trocando em miúdos, como você se sente quando vê as palavras crédito, débito e empréstimo. Eu me sinto endividada. Normalmente a palavra crédito dispara em nós sensações positivas, já as outras nos causam certo desconforto, porque imediatamente associamos créditos a ganhos e débito e empréstimo a perdas. De acordo com a psicologia econômica, a dor de perder algo é, em média, 2 vezes maior que o prazer proporcionado pelo ganho dessa mesma coisa. Quem já perdeu uma nota de R$ 50, por exemplo, e já teve a sorte de achar uma, sabe bem do que eu estou falando. Historicamente, a palavra crédito começou a ser utilizada pelas instituições financeiras nos extratos de conta bancária e sempre associada ao sinal mais, designando depósitos, entradas, ou seja, ganhos. Já a palavra débito, seguida do sinal negativo, corresponde a saídas, retiradas, pagamentos, enfim, a perdas. Além disso, as expressões saldo credor e saldo devedor contribuem para que a nossa percepção em relação às palavras crédito e débito seja afetada positivamente no primeiro caso e negativamente no segundo. Se somarmos a essa associação quase espontânea e imediata outras da mesma natureza, disparadas por termos como cheque especial, financiamento, linha de crédito, crédito fácil, talvez consigamos explicar por que muitas pessoas entendem empréstimo como parte de sua renda. Se pararmos por um segundo, que seja, e interrompermos essa primeira associação, seremos capazes de entender tomadas de crédito, financiamento, utilização de cheque especial como tomadas de empréstimo. Tomar um empréstimo significa contrair e assumir uma dívida, e aí a coisa toda muda de figura. Quando percebemos a utilização de uma linha de crédito, de uma parcelinha, que seja do cheque especial ou de qualquer outra forma de empréstimo, como uma perda, nossa reação é parar para pensar se aquilo é realmente necessário, imprescindível. Se, mesmo após reflexão, chegarmos à conclusão de que temos de tomar o empréstimo, isto é, de encarar a perda, nosso segundo passo será tentar minimizar essa perda, procurando melhores taxas de juros. Agora, veja que interessante. Quando encaramos a tomada de empréstimo como um ganho, nossa reação é maximizar o nosso ganho e aí podemos até nos empolgar com alguma oferta irresistível e acabar nos endividando além da conta. Portanto, lembre-se que ao utilizar linha de crédito, financiamento, parcelamento, cartão de crédito, você, na verdade, contrai uma dívida que deverá ser paga, custe o que custar. Texto ótimo, né? Muito legal esse texto. E qual é a palavra que mais se repete? É didático. Crédito. A palavra crédito. Ele está tratando justamente do que o termo crédito gera nas pessoas.
E aí ele faz, esse é o assunto, não é? A palavra crédito. O tema é o que gera a palavra crédito, qual é a reação gerada ao ser utilizada a palavra crédito nas pessoas e como ela se opõe às outras palavras. Repare só, repare só. Exatamente. Então você tem, olha, o texto ele trata o assunto é a palavra crédito e a sensação que gera nas pessoas a palavra crédito. Aí ele opõe a palavra crédito a outras palavras que geram menos sensação de conforto. Então você tem o universo positivo e o universo negativo. Todas as palavras que estejam elencadas para esse universo positivo estão relacionadas à palavra crédito, direta ou indiretamente. E todas as palavras elencadas para esse universo negativo estarão relacionadas à palavra débito, direta ou indiretamente, mesmo que não seja exatamente a palavra, entendeu? Mas a gente consegue perceber que existe essa divisão aqui entre o universo positivo da palavra e o universo negativo da palavra. Exatamente. Agora, que você tem que ver o seguinte: cartão de crédito, para você que é uma pessoa mais consciente, percebe que é uma perda. Mas ele está colocando o cartão de crédito aqui na percepção de quem utiliza o cartão de crédito como algo positivo. E tem gente que diz assim: ah, tô sem dinheiro, só tô com cartão. Gente, o cartão não é dinheiro e a gente tem que se conscientizar disso. Então você tem que usar o mínimo possível daquele cartão. Eu tô com um cartão de crédito R$ 10.000. Aí a primeira compra os R$ 10.000. Por quê? Porque acha que faz parte do seu dinheiro. Então, aqui eu acho que é didático mesmo, um excelente texto. E é um texto argumentativo ou é um texto expositivo? Claramente argumentativo, e a gente consegue perceber isso de modo claro mesmo aqui no final. O portanto, lembre-se, tem uma falhinha de gramática aí. Portanto, lembre-se de que um problema de regência. Ele pergunta isso no texto, não, né? Nas questões? Aí você encontra aqui, portanto, lembre-se que ao utilizar linhas de crédito, financiamento, parcelamento, cartão de crédito, você, na verdade, contrai uma dívida. Então você precisa desvincular. Aí eu pensei naquele pessoal da IBS que você passa e eles dizem: vem cá, olha, faz o cartão de crédito da CA, da IPCA. Ó, já sai aqui com crédito, ainda tem 10% de desconto. Já viram que é assim que elas falam, né? Assinale a opção correta acerca dos sentidos e aspectos estruturais do texto. Ele quer a correta, não é? Vamos ver logo a letra A. O trecho será tentar minimizar essa perda, procurando melhores taxas de juros. Poderia ser substituído corretamente pela seguinte estrutura: será tentar conseguir taxas de juros mais baixas para diminuir a perda. Vamos procurar a relação? Ó, tentar minimizar. Quando você diz que alguém vai minimizar uma perda, no que diz respeito a pagamento, você vai minimizar essa perda. Como é que você vai minimizar essa perda? Diminuindo as taxas, conseguindo taxas de juros mais baixas. Mas tem lógica você ter pensado de uma outra forma. O que você pensou? Minimizar essa perda, e eles sabem que você vai pensar assim: minimizar essa perda vai te levar inconscientemente a uma ideia negativa. E conseguir taxas de juros mais baixas vai te levar inconscientemente a uma coisa positiva. Então, o seu inconsciente vai entrar em conflito, porque vai encontrar uma informação positiva sendo reescrita, uma informação negativa, sendo reescrita de uma forma positiva. Ele sabe que você vai pensar assim, Ana, porque, olha, ele pegou um texto que trabalha com neurolinguística. Ele colocou, exato. Ah, sim, sim. Aí você encontra aqui um elemento positivo, uma palavra positiva. Ele só mudou.
Ele inverteu. E aí você gerou. A sua expectativa era de encontrar nessa mesma ordem. Aí você não conseguiu colocar a minha técnica, porque nas outras questões que nós fizemos, ele seguia exatamente a mesma ordem do texto. Aqui não. Aqui ele foi para uma ordem inversa. Mas conseguir taxas de juros mais baixas é a mesma coisa de procurar melhores taxas de juros. Ela não ia conseguir. O conseguindo pelo procurar, ela não iria conseguir estabelecer essa relação. Sabe por quê? Porque procurar é tentativa, conseguir é finalização, é concreto. Então, para o caminho que ela seguiu, o que dá uma ideia de possibilidade. Mas olha o que você apresentou para ela. Ela poderia relacionar procurando com conseguir. Ela não iria conseguir fazer esse paralelo. Ela só iria conseguir fazer esse paralelo substituindo tentar procurar por tentar conseguir. Se fosse isolado, mas só que ela já seguiu um caminho diferente, entendeu? De pegar a palavra isoladamente e procurar, não foi isso, Ana? Então, quando você for fazer, tenta fazer o que Marcos indicou. Porque tá perfeito, Marcos, é tentar procurar e tentar conseguir. Aí você já tem a noção da possibilidade. A técnica se enquadra perfeitamente aí nessa questão. Agora, a gente tem que identificar por que as demais não estão corretas. Ok? Letra A é o nosso gabarito, não entraremos com recurso póstumo, não entraremos. Vamos ver por que a letra B está errada. O sentido e a correção gramatical do texto seriam mantidos. Veja que ele pede correção e sentido. Seriam mantidos se o trecho, e aí podemos até nos empolgar e acabar nos endividando. O sentido e a correção gramatical do texto seriam mantidos se no trecho, e aí podemos até nos empolgar e acabar nos endividando, fosse estabelecido o seguinte paralelismo verbal. E aí vem uma nomenclatura que alguns não conhecem, mas vocês conhecem, né? Que para o Rose fica falando de paralelismo. O que é paralelismo? É a mesma coisa de concordância, verbo temporal, de articulação, modo temporal. Eu tenho aqui, E aí podemos até o seguinte paralelismo verbal. E aí podemos até empolgar. Não dá nem para falar isso, gente. Empolgarmos-nos. Mas mesmo assim eu tenho que comentar. Isso aqui não se pode apresentar. Nós não temos a possibilidade de ênclise após... não, é gerúndio. Gerúndio pode. Eu pensei que era particípio. Particípio não pode, gerúndio pode. Tá, ok. Muito obrigada, viu, Emanuel? Que eu não tinha olhado isso. Não é paralelismo? O que é paralelismo? Na igualdade? Equivalência? Como é que é estruturada essa locução? O verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo principal está no infinitivo conjugado. O verbo principal está no gerúndio. Entendeu? Então, deveria apresentar podemos até, para ficar mais bonitinho, nos empolgarmos e podemos até nos endividarmos. Não. Ele tem que ficar aqui no infinitivo. Isso aqui é infinitivo. O infinitivo, ele pode ser conjugado, tá? Por isso que alguns não acham que isso é infinitivo. Qual é a marca do infinitivo conjugado? Vem até o R aqui com o infinitivo de fato. E depois você faz a conjugação, ok? Aqui é o infinitivo conjugado. Olha a locução verbal. Você pode querer e pode vir. Essas duas locuções, elas não são equilibradas? Meu verbo auxiliar e aqui é meu verbo
principal. Verbo auxiliar e verbo principal. O verbo principal está no infinitivo. Então, para haver paralelismo entre essas duas locuções verbais, seria necessário que o verbo auxiliar estivesse conjugado e o verbo principal estivesse no infinitivo conjugado. Nas duas situações. Mas o que ele coloca aqui? O auxílio. Nem pode ser essa construção, tá? Podemos até nos empolgar e nos endividar. Ou acabar. Não pode. Se tem que ter paralelismo, nem pode. Mas é isso, eu nem posso colocar o acabar. Não, eu não posso colocar o verbo acabar. Você entendeu agora? Não, né? Não é para estabelecer uma relação entre essas duas informações? Não tem esse aqui? Aqui, ó. Podemos até nos empolgar. Ah, entendi o que ele quer apresentar. Entendi. É porque esse poder está aqui. Não. Não é por isso, não, Emanuel. Não é por isso, não. Você. Isso. Não, porque eu posso dizer que nós nos empolgamos. Para nós nos empolgarmos. Eu tenho um empolgarmos. A construção do infinitivo flexionado pode. O grande problema é que quando você só retira o R, o S e o Z, quando recebe A e O, para que o A e o O receba um L e os verbos percam essas finalizações. Não é o caso de empolgarmos. Esse nos é primeira pessoa do plural. Agora a gente tem que olhar lá no texto, mas nem pode. Diga, amor. Deixa eu voltar para o texto. Eu vou voltar para o texto para ver lá no texto qual é a linha. Espera aí. Ô, gente, que coisa idiota. Vamos aqui. Locução verbal. Aí você vê a questão da conjugação, da flexão da locução verbal. Como é que a gente faz a conjugação, a flexão de uma locução? A gente vai flexionar o auxiliar. E o verbo principal, ele tem que ficar em uma das formas nominais. O que me faz afirmar que Emanuel está certo. Só que quando eu perguntei, ele não me respondeu de acordo com a teoria, mas isso está certo. Repare, quando eu digo quero cantar, se for o plural, vai ficar como? Queremos cantar. Se for na segunda pessoa do singular, vai ficar como? Queres cantar. Veja que o infinitivo, ele não vai flexionar. Mas é porque é um infinitivo dentro de uma locução verbal. Se fosse um infinitivo do tipo... Não, eu até que posso. Minha mãe pediu minha mãe pediu aos filhos, a todos os filhos, para sermos felizes. Não, não é locução, não. Sermos aqui é um verbo no infinitivo, só que é um infinitivo
conjugado. Não faz parte de uma locução verbal. Se fizer parte de uma locução verbal, não pode flexionar, ok? Belezinha? Deu para entender? O que acontece aqui no texto? O texto, ele apresenta duas estruturas de locução. Podemos até nos empolgar, primeira locução. E a segunda locução, acabar nos endividando. Reparem que este E indica que existe paralelismo entre as informações. Ou seja, há aqui dentro o verbo podemos. Ok? Não podemos? Então, nós podemos até nos empolgar e podemos acabar nos endividando. Aí, lá na questão, como ele retirou do texto e colocou isso aqui, ó, a gente já não consegue visualizar direito. Voltar para o texto é muito importante para conseguirmos visualizar melhor a estrutura, para conseguirmos visualizar o todo. Apesar de tudo que é importante para nós notarmos na questão está lá, a gente precisa olhar com um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque no texto a gente consegue contextualizar, a gente consegue perceber que existe esse verbo poder aqui, e que aqui é uma locução. Se nós olharmos, existe... Minha mãe pediu para acabarmos com a festa. Não existe essa forma do verbo? Existe. Mas quando eu digo que minha mãe pediu para acabarmos com a festa... Acabarmos. Existe essa estrutura. Mas existe essa estrutura dentro de uma locução verbal? Em que acabarmos é o verbo principal? Não. Porque o verbo principal, ele não vai poder sofrer essa variação. Só que se a gente olhar somente a estrutura, a gente fica pensando qual é o problema exatamente. Qual é o problema? Porque a gente fica marcando, a gente fica só de olho em uma palavra só de olho em uma palavra. Tem que ir para o texto para identificar no texto inteiro, tá? Coloquem aqui do lado que, por se tratar de uma locução verbal, o verbo principal não é flexionado. Belezinha? Porque você tem dois ou mais verbos, o verbo principal que não vai ser flexionado. Eu falei que o verbo principal que não vai ser flexionado, não foi? Aqui a gente sabe que é uma locução verbal porque nós temos dois verbos. Por se tratar de uma locução verbal, o verbo principal não será flexionado, mas frisando que nós podemos flexionar um infinitivo fora de uma locução verbal. Como é, respondendo para Michel, como é que nós identificamos que isso aqui é uma locução verbal? Podemos até nos empolgar. Eu quero informar o podemos ou a empolgação? A empolgação, né? A ação de se empolgar. Eu tenho dois verbos e somente uma informação. Podemos acabar nos endividando. Qual é a informação que eu quero passar aqui? Endividando. Então, significa dizer que, nesse caso, eu tenho dois auxiliares. O poder, o podemos, que não está escrito, mas pode ser resgatado facilmente, e o acabar. Então, como essa estrutura aqui, ela vai ter que acompanhar o paralelismo de empolgar. E, nesse caso, apresentar o gerúndio. Ok? Mas dá para a gente perceber que é uma locução, porque locução é quando eu tenho mais de uma informação, mais de um verbo com apenas uma informação. Repita. O acabar aqui está flexionado, mas não poderia estar flexionado, porque ele tem que criar paralelismo com o empolgar, para progredir no paralelismo verbal, tá? CESP não costuma cobrar tanto, apresentar tanto a nomenclatura paralelismo. Quem costuma cobrar mais isso é a ESAF. Mas essa prova é excelente para mostrar que, ó, toma cuidado, porque apesar de não costumar cobrar,
Eu falei o que para vocês ontem? Que apesar de não ser o perfil dela de certo e errado, cada uma das alternativas, seguindo aquele parâmetro de complexidade, é individual. Você tem que olhar cada uma de forma individual. Nós temos 11 questões multiplicado por 5. A única coisa que você sabe é isso. Só que para identificar qual é a errada... O quê? Eu tenho 4 falsas e um certo. Só que o grande problema é que todas as assertivas são tão bem elaboradas, são tão individuais, que se você não conseguir identificar que aquela verdadeira é verdadeira, você não vai conseguir, entendeu? Vai se dar mal. Eu acho que é muito mais cansativa a prova CESP assim, a verdadeira falsa, muito mais interessante, porque você flui mais rápido. Gente, 20 assertivas no máximo. Aqui você tem 55 assertivas. Que péssimo. Entendeu? Alguém ia me perguntar alguma coisa. Vamos. Pois é. A palavra conta foi empregada com o mesmo sentido nas duas ocorrências. Conta lá é o quê? E a outra conta? Nos extratos da conta? E além da conta? Não. A expressão outras da mesma natureza permaneceria correta se fosse introduzida por as. Eu tenho que visualizar. Qual é a linha? Se somarmos a essa associação quase espontânea e imediata, não é lá em cima? Quem soma uma coisa a outra. Eu estou somando a essa associação. Esse A foi pedido pelo somar. Não tem acento grave, por quê? Não, é porque o paralelismo é com ele. O paralelismo é com ele. O paralelismo disso aqui. É sim. Mas quem é que está... Por que eles apresentaram o AIS? Porque se faz esse paralelismo com alguém. Aí ele está pedindo para que você identifique se o paralelismo é realmente com aquela estrutura, entendeu? Ele não colocou o AIS aleatoriamente. Então ele sabe que quando você for responder a questão, você vai identificar que a palavra somar, ela pede uma preposição. Somar a algo. Essa associação é esse objeto indireto. Só que não tem acento grave. Por quê? Porque eu tenho o pronome demonstrativo essa. Aí eu teria o acento grave, se não houvesse o termo essa. Como há o termo essa, impede os outros 50%. Você está somando a essa associação quase espontânea e imediata, outra da mesma natureza. Quem soma uma coisa a outra coisa. Esta outra coisa apareceu primeiro. Perceberam? Então, lá na prova, o que muita gente faz? Muita gente só analisa com qual elemento a estrutura outras da mesma natureza está se ligando. Aí percebe o somar. Quem soma algo a outra coisa. Então, você coloca na cabeça que essa outra coisa é o segundo elemento. Mas, no caso aqui, foi o primeiro elemento a ser apresentado. Deu para entender direitinho? Pode ir, não pode? Ok. Aí eu tenho aqui, mantendo-se a coerência e a correção gramatical, o emprego do sinal indicativo de crase em chegamos à conclusão é facultativo. Quem chega a 50%.
A conclusão, termo feminino. Outro 50%. Agora, cuidado. Porque eu só vou colocar o acento grave aqui porque existe um A determinando qual é essa conclusão. Se você chegou a uma conclusão específica. Se não fosse determinada, não teria o acento grave. O facultativo. Não, gente, é incrível. Domingo, tô dizendo para vocês, domingo vocês escutam minha voz. Tô falando. Agora, Rose, baixa aqui. Bom, com base na argumentação desenvolvida no texto, verifica-se que a autora. Vocês marcaram qual nessa? Vamos aqui, a letra D, né? A autora suscita a reflexão sobre a influência dos nomes dos produtos oferecidos pelos bancos na tomada de decisão de clientes que contratam empréstimos ou utilizam cartão de crédito. É copiar e colar, gente. Praticamente isso aqui é o que nós fizemos de tema. Eu tenho a influência dos nomes, produtos oferecidos pelos bancos, tomada de decisão, a ideia de cliente, empréstimo e cartão de crédito, achando que são coisas positivas. Está tudo aqui. Tudo aqui. Aí eu quero só analisar por que as demais não são adequadas. Vamos lá. A autora defende que em situações financeiras seguras, eu tenho a palavra segura? Lá? Aonde? Situação financeira segura? Com essa relação de situação financeira segura. Eu não, na minha recordação não consigo perceber não o termo segura. Não lembro do termo seguro. Os clientes de bancos tendem a ficar preocupados. Os clientes dos bancos, eles nem percebem, gente, que eles estão sendo manipulados. Eu sei que a palavra segura, isso aí, é porque eu não sei também eu não lembro da palavra segura. Eu nem vou dizer que eu não vi. A autora defende que o significado da palavra crédito é mais positivo que os das palavras débito e empréstimo. Até aí, legal. E por isso, propõe que os bancos... Ela apresenta alguma proposta para os bancos? Ela apresenta proposta para quem? Para o consumidor. Utiliza a palavra empréstimo no lugar da expressão linha de crédito. É a ideia da proposta aqui que não existe. Afirma que quando o cliente de uma instituição financeira percebe como perda uma linha de crédito a ele concedida, ele tende a refletir e então contrata esse serviço, mesmo sabendo que lhe trará prejuízos. Até aqui tem no texto. Depois daqui tem no texto? Não. A gente tem a mania de ler pela metade os enunciados. Essa aqui é por causa disso, tá? Cambaleou. Se nada der certo, vai isso mesmo. Leiam para mim a última. Sustenta que as reações geradas pela percepção humana não interferem na conduta dos consumidores. Isso aqui, muito pelo contrário, né? Então, nós não temos o que questionar em relação à letra D de dado,